A dor me atravessa como uma lâmina serrilhada, mas não se compara às palavras que acabaram de sair da boca do meu marido. Ainda estou recuperando o fôlego, suada e tremendo, quando André se aproxima, seu terno caro perfeitamente alinhado apesar das 12 horas que passamos nesta sala de parto. Quer um teste de DNA? Sua voz é fria, sem emoção, como se estivesse pedindo um café, não questionando a paternidade de nossa filha recém-nascida. A enfermeira congela, suas mãos ainda embalando nossa bebê, minha bebê. A sala parece encolher, os bips dos monitores de repente muito altos, muito invasivos. Dr. Costa olha por cima de suas anotações, seu rosto enrugado franzindo de preocupação. André, do que você está falando? Minha voz soa estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Ele não encontra meus olhos, em vez disso, encara nossa filha menos 3,3 kg de perfeição, com um cálculo frio. Você me ouviu, Marina? Quero provas de que ela é minha. A acusação paira no ar como gás venenoso. 12 anos de casamento reduzidos a este momento. Quero gritar, jogar algo, fazê-lo sentir mesmo que uma fração da dor que atravessa meu peito. Em vez disso, riu. É um som feio, cru e amargo. Saia, as palavras têm gosto de metal na minha boca. Saia antes que eu chame a segurança. Senhor Andrade, Dr. Costa começa, mas André o interrompe. Tenho todo o direito de estar aqui e todo o direito de solicitar este teste. Ele puxa seu celular, dedos voando sobre a tela. Meu advogado diz. Seu advogado. As palavras explodem de mim. Você estava falando com seu advogado enquanto eu estava em trabalho de parto? Um leve rubor sobe pelo seu pescoço, o único sinal de que ele ainda é capaz de sentir vergonha. Venho me preparando para este momento há semanas. Semanas. A palavra ecoa na minha cabeça. Por quê? Enquanto eu escolhia cores para o berçário e dobrava roupinhas minúsculas, meu marido planejava esta emboscada. A realização me atinge como um golpe físico. A enfermeira, abençoada seja, se coloca entre nós. Senhor, talvez devêssemos continuar esta discussão lá fora. Não, forço-me a sentar mais reta, ignorando o protesto do meu corpo dolorido. Deixe-o ficar. Deixe-o assistir ao teste. Deixe-o ver exatamente o quanto está errado. A expressão de André não muda, mas algo tremula em seus olhos. Decepção? Alívio? Não consigo mais dizer. Costumava conhecer cada microexpressão, cada sinal. Quando meu marido se tornou um estranho. Vou providenciar imediatamente, diz Dr. Costa, seu tom cuidadosamente neutro, embora crescente. Devo dizer que em meus 30 anos de prática. Apenas faça, André dispara. Ele endireita a gravata, um hábito nervoso que eu antes achava cativante. Quanto mais cedo soubermos a verdade, melhor. A verdade. Como se ele tivesse alguma ideia do que essa palavra significa hoje em dia. Olho para nossa filha, minha filha, dormindo pacificamente no berço, alheia à tempestade se formando ao seu redor. Seus dedinhos estão fechados em punhos, seu cabelo escuro já mostrando sinais de cachos, igual ao meu. Tudo bem, digo, minha voz firme apesar do tremor nas mãos. Faça o teste. Mas quando ele provar o que já sei, não espere perdão. O celular de André vibra. Ele olha para ele e, por uma fração de segundo, sua máscara escorrega, medo. Culpa. Antes que eu possa processar, ele está se dirigindo à porta. Voltarei amanhã, diz sem olhar para trás. Meu advogado entrará em contato sobre os arranjos. A porta se fecha atrás dele, de repente, posso respirar novamente. Dr. Costa coloca uma mão gentil em meu ombro. Marina, sinto muito. Não. Alcanço meu telefone, meus dedos já encontrando o número de Samuel, meu primo saberá o que fazer, ele sempre sabe. Apenas me consiga a papelada para o teste, Dr. Costa. E certifique-se de que seja testemunhado a cada passo. Ele acena, compreensão surgindo em seus olhos. Claro. Olho para minha filha novamente, memorizando cada detalhe perfeito de seu rosto. Qualquer que seja o jogo que André está jogando, quaisquer que sejam as mentiras que ele está contando a si mesmo, uma coisa é certa, ele não tem ideia do que começou. O apartamento de Samuel parece um santuário depois de 3 dias no hospital.
Afunda em seu sofá de couro gasto, embalando Emma enquanto Teresa se movimenta pela cozinha fazendo chá. O cheiro familiar de livros velhos e café moído ajuda a acalmar meus nervos, mas minhas mãos não param de tremer. Ele trocou todas as fechaduras, digo, observando Samuel andar de um lado para outro. Mudou os códigos de segurança também. 12 anos de casamento e ele me tranca do lado de fora como se eu fosse uma criminosa. Samuel para de andar, seu caderno de jornalista já cheio de anotações rabiscadas. Quando exatamente as coisas começaram a mudar com André? Pense com cuidado. A pergunta atinge como um soco no estômago. Fecho os olhos, tentando identificar o momento em que meu casamento começou a rachar. Talvez há 4 meses, ele começou a trabalhar até tarde, perder consultas médicas, disse que era uma grande fusão. O negócio da Preston Tech. Teresa pousa uma xícara de chá de camomila, sua expressão preocupada. Isso fechou há meses. Olho para cima bruscamente. Como você sabe disso? Porque minha irmã trabalha no departamento de RP deles. Teresa troca um olhar com Samuel. O negócio fracassou em março. Março. Quando André começou a chegar em casa com ternos novos caros. Quando as misteriosas viagens de negócios começaram. Quando ele parou de me tocar completamente. Aqui está o que não faz sentido, disse Samuel, batendo sua caneta contra o caderno. Por que esperar até o bebê nascer para exigir um teste de DNA? Por que não fazer durante a gravidez? Porque ele precisava de uma cena, Teresa diz baixinho. Ele precisava de testemunhas. A realização me atinge como água gelada. Ele está montando um caso contra mim. Emma se mexe em meus braços e ajusta o seu cobertor automaticamente. Seu rostinho é tão pacífico, tão confiante, assim como eu costumava ser. Tem mais uma coisa, Samuel diz, hesitando. Fiz algumas ligações. André tem se reunido com advogados de divórcio desde janeiro. Janeiro. Quando primeiro lhe contei que estava grávida. Quando ele sorriu e me abraçou e disse que tudo estava perfeito. Aquele filho da... Me contenho, olhando para Emma. Por que continuar com a gravidez se ele estava planejando isso o tempo todo? Por causa do fundo fiduciário da família Andrade, Teresa diz. O testamento do seu sogro tinha condições específicas sobre herdeiros, não tinha? As peças começam a se encaixar. O fundo só paga se houver filhos legítimos, minha avó só vazia até para mim mesma. Ele precisava de provas de que a bebê não era dele para invalidar a reivindicação. O telefone de Samuel vibra. Ele olha para ele, sua expressão escurecendo. André acabou de postar no LinkedIn. Ele aceitou um novo cargo na Grant Tecnologia. Grant. O nome dispara algo em minha memória. Espere, não é a empresa que tentou comprar as indústrias Andrade no ano passado? Samuel completa, a mesma que seu sogro se recusou a vender antes de morrer. Uma batida na porta faz todos nós saltarmos. Teresa espia pelo olho mágico, então rapidamente recua. É André. Não abra, sussurro, apertando Emma mais perto. Marina. A voz de André atravessa a porta. Sei que você está aí. O teste de DNA está marcado para amanhã de manhã. Meu advogado insiste que você esteja presente. Samuel se move em direção à porta, mas agarra o seu braço. Espere. Deixe-o falar. Você está tornando isso mais difícil do que precisa ser, André continua, seu tom mudando para algo quase gentil. Apenas volte para casa. Podemos resolver isso. Levanto-me lentamente, cuidando para não acordar Emma. Resolver o quê, André? As mentiras? As reuniões secretas? Ou que tal o fundo fiduciário que você está tentando roubar? Silêncio. Então, não sei o que você pensa que sabe. Sei o suficiente, minha voz não treme mais. Sei sobre a Grant Tecnologia. Sei sobre os advogados de divórcio, e logo saberei todo o resto também. Outra pausa. Quando ele fala novamente, toda a pretensão de gentileza desapareceu. Você não tem ideia com o que está lidando. Nem você, olho para nossa filha, minha filha, e algo endurece dentro de mim. O jogo começou, André. Seus passos se afastam pelo corredor.
Samuel tranca a porta, então se vira para mim. Qual é o plano? Pego meu telefone, percorrendo contatos antigos até encontrar o que preciso. Primeiro, descobrimos tudo o que pudermos sobre a grande tecnologia, e então? Pressiono o discar. Chamamos alguns favores. O telefone toca 2 vezes antes de uma voz familiar atender. Doutor Costa? Preciso de sua ajuda com algo. Doutor Costa desliza o telefone pela sua mesa, sua expressão sombria. Essas mensagens foram automaticamente salvas na conta da nuvem que vocês compartilhavam. Achei que você deveria ver. Minhas mãos tremem ao pegar o dispositivo. O registro de hora mostra 3 horas e 47 minutos da manhã, 2 dias antes de eu entrar em trabalho de parto. Tudo está arranjado, diz a mensagem. Uma vez que os resultados do teste voltarem, ela não terá nenhuma reivindicação sobre o fundo. Certifique-se de seguir o plano. A resposta é de André, ela não suspeita de nada. Apenas mantenha seu pai focado na fusão. Helena Grant, Dr. Costa diz baixinho. Filha de Marcos Grant. O nome tem gosto amargo em minha boca. O homem que tentou forçar meu sogro a vender sua empresa no ano passado. Samuel se inclina para frente, seus instintos de jornalista ativados. O mesmo Marcos Grant que misteriosamente adquiriu 3 cadeiras no conselho após a morte do seu sogro? Percorro mais mensagens, cada uma pior que a anterior. Encontros, planos, detalhes íntimos que fazem meu estômago revirar. Eles têm se encontrado desde janeiro. O mesmo mês em que contei a ele sobre o bebê. O timing não é coincidência, Samuel diz. A Grande Tecnologia anunciou sua oferta de aquisição hostil na semana passada. Com a ajuda de André, eles terão interesse controlador nas indústrias Andrade. A menos que haja um herdeiro legítimo, as peças se encaixam. É por isso que ele precisa que o teste de DNA mostre que Emma não é dele. Não é sobre o bebê. É sobre a empresa. Uma batida interrompe. Teresa entra, seu rosto pálido. André está aqui com advogados. Meu coração dispara, mas forço-me a manter a calma. Deixe-os entrar. André entra como se fosse dono do lugar, ladeado por 2 advogados que provavelmente custam mais que meu salário anual. Ele parece diferente, mais afiado, mais frio, usando uma gravata que nunca vi antes. Esta é uma instalação médica privada, Dr. Costa começa, mas André o interrompe. Onde estamos conduzindo um teste de paternidade que meu cliente tem todo o direito de supervisionar. O advogado mais velho dá um passo à frente. Temos preocupações sobre possível adulteração. Rio. Não posso evitar. Adulteração? Isso é rico vindo de você. O maxilar de André se tensa. Cuidado, Marina. Você já está enfrentando possíveis acusações de fraude. Se levanto o telefone. Se estas mensagens de alguma forma se tornarem públicas, aquelas mostrando você e Helena planejando roubar a empresa do seu pai? Ele congela por apenas um segundo. Vejo medo real em seus olhos. Você teve acesso às minhas mensagens privadas. Suas mensagens privadas em nossa conta compartilhada na nuvem. Levanto-me, a raiva me dando força. Aquela que você esqueceu de desconectar quando estava tão ocupado planejando sua pequena aquisição corporativa. O advogado mais jovem sussurra algo no ouvido de André. Seu rosto escurece. Isso não muda nada, ele diz, mas sua voz falha. O teste prosseguirá exatamente como planejado. Sob minha supervisão, com testemunhas presentes, Dr. Costa interrompe. A menos que você prefira explicar ao conselho por que está conspirando com a Grande Tecnologia enquanto serve como diretor financeiro das indústrias Andrade. A mão de André se move em direção ao telefone, mas Samuel dá um passo à frente. Eu não faria isso. Meu artigo sobre espionagem corporativa na Grande Tecnologia vai ao ar em 1 hora. Material fascinante sobre negociação com informações privilegiadas e traição familiar. Você está blefando, André diz, mas suor se forma em sua testa. Me aproximo, mantendo minha voz baixa. Você quer guerra, André? Ótimo. Mas lembre-se, você me ensinou tudo sobre finanças corporativas durante aquelas sessões de estratégia noturnas. Tudo.
Faço uma pausa. E aprendi algo mais com você também. Mostro a ele a última mensagem que enviou para Helena, aquela sobre amor e para sempre. Sempre guarde recibos. Os advogados trocam olhares. O mais velho limpa a garganta. Talvez devêssemos discutir termos. Sem termos, digo, observando a fachada perfeita de André Rachar. Sem acordos. Você quis jogar sujo? Vamos jogar. Mas lembre-se, você não está apenas lutando por dinheiro agora. Está lutando pela sobrevivência. Eles saem, os ombros de André rígidos de fúria. Samuel assobia baixo. Isso foi apenas o começo. Sento-me novamente quando minhas pernas ameaçam ceder. Doutor Costa, quanto tempo até os resultados do teste? 24 horas. Ele me estuda cuidadosamente. Tem certeza disso? Uma vez que começarmos. Tenho certeza. Olho para a foto em sua mesa, aquela dele com meu sogro na formatura da faculdade de medicina. Ele confiou nas pessoas erradas. Não cometerei o mesmo erro. Samuel aperta meu ombro. O que vem agora? Pego meu próprio telefone, rolando até um número que nunca pensei que usaria. Agora vamos conversar com Helena Grant. Está na hora dela aprender que tipo de homem ela está realmente lidando. O saguão da Grant Tecnologia brilha com riqueza e poder, todo aço e vidro alcançando o céu. Ajusto o suporte de Emma em meu braço, sentindo-me pequena até captar meu reflexo no mármore polido. Estou usando um dos ternos favoritos de André, aquele que ele me comprou para reuniões do conselho. Serve diferente agora, mas a armadura é o que importa. A senhorita Grant está em uma reunião, a recepcionista diz, sem se dar ao trabalho de olhar para cima. Diga a ela que Marina Andrade está aqui, mantenho minha voz firme, com o bebê do noivo dela. O clique das teclas para. Sua cabeça se levanta bruscamente, olhos se arregalando ao ver os cachos escuros de Emma, tão parecidos com os de André. 5 minutos depois, estou sentada do outro lado de Helena Grant em seu escritório de canto. Ela é mais jovem do que eu esperava, perfeitamente polida de uma maneira que fala de dinheiro antigo e criação cuidadosa. Seu anel de noivado captura a luz, 3 quilates, lapidação princesa, exatamente como o do histórico do navegador de André. Não entendo, ela diz, mas suas mãos atraem, torcendo uma caneta até os nós dos dedos ficarem brancos. André nunca mencionou uma esposa, um bebê. Acalma a agitação de Emma com facilidade praticada. Engraçado como esses detalhes escapam da mente dele quando está planejando aquisições corporativas OX. Seu rosto perde a cor. Você não pode provar. Deslizo meu telefone pela mesa, capturas de tela exibidas. Na verdade, posso. A questão é, o que seu pai dirá quando souber que seu perfeito futuro genro ainda é casado? Que ele está usando seu relacionamento para manipular as ações das indústrias Andrade? Você está mentindo. Mas ela já está lendo, seu dedo perfeitamente manicurado rolando mensagem após mensagem. O teste de DNA é amanhã, continuo, observando seu rosto. André está bastante confiante sobre os resultados. Quase como se soubesse de algo que eu não sei. Ela olha para cima bruscamente. Algo pisca em seus olhos, reconhecimento? Medo? Meu telefone vibra. A mensagem de Samuel faz meu sangue gelar. Invasão ao laboratório na noite passada. Filmagens de segurança apagadas. Ele não faria. Helena sussurra, mais para si mesma do que para mim. Papai nunca. A empresa do seu pai tem muito a ganhar se as indústrias Andrade caírem, inclino-me para frente. E André tem tudo a ganhar. A menos que haja um herdeiro legítimo. A caneta em suas mãos quebra. Tinta mancha sua impecável agenda de mesa, manchando compromissos de casamento e datas de fusão. Saia, sua voz treme. Antes que eu chame a segurança. Levanto-me lentamente, reunindo Emma perto. Sabe o que é engraçado? Ele me comprou exatamente o mesmo anel 5 anos atrás. Prometeu o mesmo para sempre. Até usou os mesmos apelidos carinhosos. Eu disse saia. Verifique o telefone dele, digo suavemente. Aquele que ele guarda no armário da academia. O que tem as mensagens reais.
Ela congela. Como você? Porque eu já fui você uma vez. Jovem, apaixonada, certa de que ele era diferente. Dirijo-me à porta, então pauso. Ah, e Helena? Quando você confrontá-lo, observe a sobrancelha esquerda dele. Ela treme quando ele mente. A porta do elevador se fecha sobre sua expressão despedaçada. Minhas mãos tremem enquanto mando mensagem para Samuel. Está feito. Comece a fase 2. Sua resposta é imediata. O contato da Teresa no laboratório confirmou tentativas de adulteração. Dr. Costa está movendo o teste para uma instalação segura. Outra mensagem aparece de um número desconhecido. Meu coração para quando a abro. Garota esperta, André escreve. Mas você esqueceu quem te ensinou a jogar xadrez. Verifique seu e-mail corporativo das Indústrias Andrade. Você tem 1 hora para renunciar ao conselho ou aquelas correções criativas de contabilidade que você me ajudou a fazer no ano passado se tornam públicas. Sua vez. Encaro a tela, lembrando noites tardias debruçadas sobre planilhas, confiando na orientação de André, assinando documentos que ele jurou serem rotineiros. Meu estômago se revira ao perceber há quanto tempo ele vem planejando isso. Emma se mexe, sua mãozinha agarrando meu dedo. Em seu rosto, vejo a força do meu sogro, minha própria determinação e algo mais, algo que André nunca entendeu sobre o legado Andrade. Ligo para Dr. Costa. Quão rápido você pode acessar os arquivos originais da auditoria do ano passado? Já feito, ele responde. E Marina? Encontrei algo interessante nos registros privados do seu sogro. Algo sobre um plano de contingência. Pela primeira vez em dias, sorriu. Me conte tudo. O jogo não acabou. Está apenas começando. O laboratório seguro parece uma fortaleza, todo branco estéril e câmeras de segurança rastreando cada movimento nosso. Dr. Costa está na estação de testes, seu rosto ilegível enquanto os advogados de André pairam por perto. Emma dorme em seu suporte, alheia à tensão crepitando pela sala. Os resultados estarão disponíveis em 30 minutos, Dr. Costa anuncia. Todas as partes permanecerão presentes até? A porta se abre violentamente. Helena Grant invade, sua compostura perfeita despedaçada, rímel manchando suas bochechas. Seu bastardo. André recua, sua máscara confiante escorregando. Helena, isso não é? O armário da academia. Ela atira seu telefone nele. Ele bate na parede. 3 outras mulheres, e você ainda é casado. Os advogados trocam olhares alarmados. Um alcança sua pasta, mas Samuel bloqueia seu caminho. Ninguém sai, ele diz baixinho, não até ouvirmos esses resultados. André endireita sua gravata, um tique nervoso que eu tinha esquecido até agora. Isso é ridículo. O que quer que Marina tenha te dito? Ela não precisou me dizer nada. A voz de Helena quebra. Seu amigo Marcos foi bastante prestativo depois que mostrei a ele os números reais por trás da fusão da Grant Tecnologia. A cor drena do rosto de André. Você não. Papai está a caminho. Ela sorri, amarga e afiada. Com a CVM. Meu telefone vibra. Uma mensagem de Teresa. Filmagens de segurança recuperadas. Suspeito da invasão ao laboratório identificado. Desliza o telefone para Dr. Costa. Ele estuda a imagem, então olha para o advogado mais jovem de André. O homem começa a suar. Interessante, Dr. Costa diz. Muito interessante. Os olhos de André saltam entre nós, calculando. Reconheço aquele olhar, o que ele tem quando está prestes a sacrificar uma peça para salvar seu jogo. As irregularidades contábeis, ele diz subitamente. Marina assinou todas elas. Ela é tão culpada quanto. Exceto pelo plano de contingência, interrompo, observando seu rosto. Aquele que meu sogro deixou com o Dr. Costa antes de morrer. André congela. O quê? Ele sabia, André. Sobre o desvio de dinheiro, sobre a Grant Tecnologia. Ele documentou tudo. Minha voz não treme mais. Incluindo suas tentativas de acessar o fundo fiduciário de Emma antes mesmo dela nascer.
O advogado mais velho limpa a garganta. Senhor Andrade, talvez devêssemos. Cale a boca. A compostura de André se quebra completamente. Ele se volta para mim, punhos cerrados. Você está blefando. Ricardo nunca. Seu pai confiava em mim, Dr. Costa diz baixinho. Não apenas como seu médico, mas como executor de seu espólio. Incluindo o testamento real. A máquina apita. Resultados prontos. André avança para o resultado impresso, mas Samuel o intercepta. Acabou, Samuel diz. A CVM tem tudo. As ordens falsas de teste de DNA, os registros de desvio, até seus acordos com Marcos. Passos ecoam no corredor, pesados, decididos. André recua da porta. Marina, ele tenta, sua voz suavizando para aquele tom manipulador familiar. Ainda podemos consertar isso. Pelo bem de Emma. Não ouse. As palavras queimam como ácido. Não ouse usar nossa filha como moeda de barganha. A porta se abre. Marcos Grant entra primeiro, seguido por 2 agentes da CVM. Atrás deles, Teresa segura seu telefone, gravando tudo. André Andrade, um agente começa, você está sob investigação por fraude de valores mobiliários. O que acontece a seguir parece se desenrolar em câmera lenta. André dispara em direção à saída de emergência. O advogado mais jovem se move para bloquear Samuel. Helena grita algo sobre traição e, através de tudo isso, Emma dorme pacificamente, alheia ao fato de que seu mundo está mudando em seu eixo. Dr. Costa toca meu braço, segurando os resultados do teste. Você quer saber? Encaro o papel, lembrando todas as noites que me perguntei se as acusações de André tinham alguma verdade, se eu tinha falhado de alguma forma como esposa, como mãe. Não, digo finalmente, observando os agentes da CVM algemarem meu marido. Os resultados não importam mais. Ela é minha filha. É tudo o que preciso saber. Marcos Grant se aproxima, seu rosto grave. Senhor Andrade, precisaremos do seu testemunho amanhã. Interrompo, reunindo Emma perto. Agora, estou levando minha filha para casa. Enquanto saímos, ouço André chamando meu nome, desesperado agora, finalmente entendendo o que perdeu. Não olho para trás. Alguns jogos não valem a pena ganhar. Algumas vitórias vêm não da vingança, mas de seguir em frente. Amanhã trará advogados e depoimentos e batalhas pelo controle das indústrias Andrade, mas esta noite tenho tudo o que preciso em meus braços. A sala do Conselho das Indústrias Andrade parece mais fria do que me lembro. Talvez sejam as cadeiras vazias, metade do conselho renunciou depois que a investigação da CVM se tornou pública. Talvez seja a maneira como o Dr. Costa continua verificando seu relógio, ou como Samuel não encontra meus olhos. As evidências são conclusivas, Marcos Grant diz, espalhando documentos pela mesa polida. Os resultados do teste de DNA foram alterados antes de chegarem ao laboratório, no entanto, o novo advogado de André interrompe, meu cliente mantém que a senhora Andrade foi cúmplice nas irregularidades financeiras. As assinaturas nesses documentos foram forjadas, digo, mas minha voz soa vazia até para mim mesma. Você pode provar? O advogado desliza mais papéis para frente. Porque estes registros de negociação mostram transferências substanciais para sua conta pessoal durante o período em questão. Minhas mãos tremem enquanto reconheço os números da conta, nossa conta conjunta, aquela que André insistiu que eu parasse de monitorar porque ele a estava cuidando. Samuel se levanta abruptamente. Isso é ridículo. Marina estava de licença maternidade quando autorizou essas transações. Os registros de data dizem o contrário. Dr. Costa limpa a garganta. O plano de contingência foi comprometido. As palavras de Marcos Grant caem como pedras. Alguém acessou os arquivos privados de Ricardo Andrade na noite passada. Tudo sumiu. A sala gira. Agarro a borda da mesa, sentindo o chão se mover sob meus pés. Isso é impossível. Os protocolos de segurança foram contornados usando suas credenciais, o advogado parece quase solidário, junto com alguns e-mails muito interessantes sobre contas offshore. Meu telefone vibra.
Teresa enviando atualizações emergenciais. As ações da empresa estão em queda livre. Veículos de notícias publicando matérias sobre fraude em todos os níveis das indústrias Andrade. Redes sociais explodindo com especulações sobre o escândalo do teste de DNA. Posso explicar, começo, mas o advogado de André levanta a mão. Guarde para a audiência da CVM, ele se levanta, arrumando seus papéis. Enquanto isso, o conselho convocou uma votação emergencial de desconfiança. Dadas as circunstâncias. Você não pode. As palavras arranham minha garganta. Esta empresa era a vida do meu sogro. Ele confiou em mim. Como confiou em André. A voz dele me faz estremecer. Ele está parado na porta, imaculado apesar da tornozeleira eletrônica de prisão domiciliar. Como eu confiei que você não fosse pelas minhas costas até Helena. Não ouse. O conselho precisa de estabilidade, ele continua suavemente. Alguém com mãos limpas para atravessar esta tempestade. Felizmente, meu acordo com a CVM inclui cooperação total em troca de uma sentença reduzida. As peças se encaixam. Os arquivos comprometidos, as assinaturas forjadas, a trilha de papel cuidadosamente construída levando diretamente a mim. Você vai colocar tudo em cima de mim? A realização tem gosto de cinzas. A fraude, o acobertamento, tudo. Sua sobrancelha esquerda treme, o sinal que alertei Helena sobre. Você fez isso consigo mesma, Marina. Se você apenas tivesse jogado junto. Jogado junto? Levanto-me tão rápido que minha cadeira tomba. Enquanto você roubava a herança da nossa filha. Enquanto você destruía tudo que Ricardo construiu. Sua filha. Seu sorriso é cruel. Sobre isso. A sala fica em silêncio. Samuel se move em direção a André, mas guardas de segurança se colocam entre eles. Você está mentindo, sussurro, mas a dúvida se infiltra como veneno. Todas aquelas noites no escritório, as viagens de negócios misteriosas, a maneira como ele nunca quis discutir nomes de bebê ou cores do berçário. Estou? Ele puxa seu telefone, mostrando um relatório de laboratório que nunca vi. Quer explicar esses marcadores genéticos? Dr. Costa começa a falar, mas o advogado de André o interrompe. Meu cliente está preparado para entrar com pedido de custódia total, dadas as circunstâncias. A corte tende a não ver com bons olhos fraude e desvio de dinheiro ao determinar aptidão para a paternidade. O mundo se estreita até um ponto. Vejo o rosto de Emma, seus dedinhos, seus cachos escuros. Ouço seus choros da meia-noite e risadinhas matinais. Sinto o peso dela em meus braços, a única coisa que tem parecido real desde que este pesadelo começou. O conselho vota em 1 hora, André diz suavemente. Renuncie agora. Transfira suas ações e talvez possamos arranjar visitação supervisionada. Samuel agarra meu braço quando cambaleio. Marina, não. Mas já estou alcançando a carta de renúncia, minha visão embaçando. Às vezes a rendição não é sobre desistir. Às vezes é sobre ganhar tempo para encontrar outra maneira de lutar. O escritório do Dr. Costa parece diferente à meia-noite. Sombras rastejam pelos diplomas de medicina do seu pai e o zumbido constante dos geradores de backup mascara nossos passos. Samuel vigia a porta enquanto Teresa trabalha sua mágica no computador. Encontrei, ela sussurra. O backup original do servidor. As pessoas do André perderam durante a purga. Minhas mãos tremem enquanto insiro o pendrive que Ricardo Andrade me deu anos atrás. Sua apólice de seguro que nunca pensei que precisaria usar. Quanto tempo? 10 minutos para descriptografar, os dedos de Teresa voam pelo teclado. Se as senhas do seu sogro ainda funcionarem. A porta se abre violentamente. André está lá, flanqueado por 2 seguranças. Sua tornozeleira eletrônica pisca acusadoramente na escuridão. Eu sabia que você tentaria algo desesperado, ele entra, ajustando os punhos. Mas invasão? Isso vai parecer terrível na audiência de custódia. Samuel se move entre nós. Como você encontrou? O sorriso de André não alcança seus olhos. Dr. Costa não é tão leal quanto você pensava. Todo mundo tem um preço. Como o preço de Helena? As palavras têm gosto amargo. Ou ela era apenas mais um degrau?
Sua compostura racha, apenas por um segundo. Você não entende o que está em jogo. 7 minutos, Teresa murmura atrás de mim. Os olhos de André se estreitam. O que quer que você esteja tentando recuperar, não vai importar. O conselho vota amanhã de manhã. Sua renúncia já foi processada. Engraçado essa coisa sobre renúncias, digo, observando a barra de progresso rastejar. Elas não são válidas se assinadas sob coação. Ou se a pessoa exigindo está cometendo fraude. Ele ri, mas há uma ponta de incerteza. Você não pode provar nada. 5 minutos, Teresa diz. André sinaliza para os guardas. Desliguem isso. Agora. Espere. Dou um passo à frente, jogando minha última carta. Os resultados reais do DNA. Mostre-os para mim. Já passamos por isso. Mostre-me, ou encaminho tudo que encontrarmos para a CVM. Cada e-mail, cada transação, cada reunião com Marcos Grant. Sua sobrancelha esquerda treme. Você está blefando. 3 minutos, Teresa anuncia. Os guardas se movem em direção ao computador. Samuel se tensa, pronto para intervir. Ela é sua. As palavras de André congelam todos no lugar. O teste de DNA, o real prova que ela é sua. Eu alterei os resultados porque precisava de influência. A admissão deveria doer, mas tudo que sinto é clareza. Você nunca quis mesmo, não é? Ela era apenas mais um ativo para controlar. 2 minutos. André avança para o computador. Samuel o intercepta enquanto Teresa protege a tela. No caos, algo cai do bolso de André, um telefone que nunca vi antes. Agarro, encontrando as mensagens instantaneamente. Conversas com Marcos Grant, planos para desmantelar as indústrias Andrade, e algo mais, e-mails do Dr. Costa. Está feito, Teresa diz triunfante. Tudo descriptografado. André fica imóvel. Você não quer abrir esse arquivo. Mas eu já estou abrindo. A voz de Ricardo Andrade preenche a sala, uma confissão em vídeo gravada dias antes de sua morte. Ele nomeia nomes, detalha esquemas e revela uma última reviravolta. A empresa nunca foi sua para roubar, digo a André, finalmente entendendo. Ricardo mudou seu testamento antes de morrer. Ele deixou o controle acionário para Emma. Impossível, mas a voz de André treme. Ela nem tinha nascido. Mostro a ele a data no testamento. Ele sabia, André. Sobre tudo. Os casos, a fraude, os acordos com a grande tecnologia. Todo esse tempo você esteve jogando exatamente o jogo que ele esperava. Sirenes da polícia soam à distância. O rosto de André se contorce de fúria. Você acha que venceu? Ainda tem o conselho, as evidências, sua confissão assinada. Verifique seu telefone, Samuel diz baixinho. O real aquele que você acabou de derrubar. Os olhos de André se arregalam enquanto as mensagens inundam, a CVM reabrindo sua investigação, Marcos Grant fazendo acordos para se salvar, o pai de Helena retirando todo apoio, e Dr. Costa enviando uma última mensagem: mantive minha promessa, Ricardo. O legado de sua neta está seguro. A polícia invade enquanto André desmorona, seu império de mentiras desabando ao seu redor. Mas eu já estou indo embora, pensando em Emma dormindo pacificamente em casa. Algumas vitórias não são sobre vencer. São sobre proteger o que mais importa. A sala do Conselho das Indústrias Andrade ainda guarda ecos do caos da noite passada. Fita policial cruza a porta e marcadores de evidência pontilham a mesa de conferência onde o império de André finalmente desmoronou. Dr. Costa me entrega uma pasta de couro. Os arquivos pessoais de Ricardo Andrade, ele diz baixinho. Ele queria que você os tivesse quando a hora fosse certa. Dentro, sob anos de registros financeiros e estratégias corporativas, encontro uma carta. O papel está envelhecido, a tinta desbotada, mas a caligrafia decisiva de Ricardo permanece clara. Minha querida Marina, a esta altura você entenderá por que escolhi você para proteger a herança de Emma. Não porque você é esposa de André, mas porque você vê o que ele nunca pôde, que legado não se mede em preços de ações ou acordos de fusão. É construído em momentos de escolha, em decisões de proteger em vez de destruir.
Emma se agita em seu suporte. Ajusto seu cobertor, captando um vislumbre de meu reflexo nas janelas escurecidas. Pareço diferente de alguma forma, mais forte talvez, ou apenas mais certa. Samuel aparece na porta. A CVM quer revisar o depoimento em vídeo novamente. E Helena Grant está aqui. Espero raiva quando Helena entra, mas seus olhos mostram apenas exaustão. O conselho aprovou a dissolução da tentativa de fusão, ela diz. Papai está se afastando. O escândalo. Ela para, torcendo seus dedos agora sem anel. Nunca quis isso, digo a ela. É verdade, principalmente. Nem eu. Ela olha para Emma, algo suavizando em seu rosto. Sabe, ele me prometeu filhos também. Um futuro. Eu realmente acreditei? Eu sei. Porque também acreditei, uma vez. Dr. Costa limpa a garganta. Os novos membros do conselho estão esperando. Eles precisarão de direção quanto ao futuro da empresa. Penso na carta de Ricardo, sobre escolhas e legados. Diga a eles que estamos reestruturando, começando com a fundação de caridade. Dobrando o financiamento para programas de apoio a pais solteiros. Teresa sorri de seu lugar junto ao computador, já redigindo o comunicado à imprensa. Uma comoção lá fora chama nossa atenção. Através das paredes de vidro, vejo André sendo escoltado por agentes federais, seu terno perfeito amarrotado, sua máscara de confiança finalmente estilhaçada. Ele encontra meu olhar, começa a falar. Me viro. Algumas conversas não valem a pena ter. Tem mais uma coisa, Dr. Costa diz, produzindo outro envelope. Seu sogro deixou instruções específicas sobre o fundo fiduciário de Emma. Não é apenas dinheiro, é um desafio. Cada real tem que ser igualado por projetos de investimento comunitário. Riu, finalmente entendendo. Ele garantiu que o legado não pudesse ser roubado. Tem que ser conquistado. Falando em conquistar, Samuel intervém, a matéria investigativa acabou de ser publicada. Corrupção corporativa e o preço da verdade. Embora pessoalmente eu ache que o karma na sala do conselho tinha um tom melhor. Chega de karma, decido, observando Emma adormecer. Chega de vingança também. Apenas movimento para frente. Dr. Costa levanta uma sobrancelha. E André? Enfrentará a justiça pelos canais apropriados. Fecho a pasta de Ricardo. Acabei de jogar os jogos dele. Helena se levanta para sair, pausando na porta. Pelo que vale, acho que Ricardo escolheu bem. Não apenas para a empresa, mas para ela. Ela acena em direção a Emma. Depois que ela sai, caminho até o antigo escritório de Ricardo. Sua placa ainda está pendurada na porta, embora em breve lerá a gestão do Fundo Fiduciário das Indústrias Andrade. Dentro, sua presença permanece em cada detalhe cuidadosamente escolhido. Encontro uma última anotação escondida em sua agenda, datada do dia em que morreu. Lembre-se, poder não está em saber quando lutar. Está em saber quando parar. Emma acorda, exigindo atenção com a determinação de seu pai, mas felizmente nenhum de seus cálculos. Levanto-a, respirando aquele perfume perfeito de bebê. Pronta para ir para casa? Samuel pergunta da porta. Não para casa, corrijo, reunindo nossas coisas. Para frente. Lá fora, repórteres esperam com perguntas sobre escândalo e redenção. Amanhã traremos advogados e planos de reestruturação e 1000 decisões sobre o futuro de Emma. Mas agora, neste momento de vitória silenciosa, entendo que Ricardo sempre soube, às vezes a maior vingança não está em destruir o que outros construíram, mas em construir algo melhor das cinzas que eles deixaram para trás. Fim da história.